Muito bem, são 12 horas. Começamos agora o programa Simara Ellery da sua TV Camaçari. E nós estamos, nessa quinta-feira, prontos para a nossa programação e também para lembrar que no final nós teremos uma entrevista de Humberto Ellery e Lai Ellery com o nosso Elinaldo. Então vocês aguardem que será uma bela entrevista. Verdade, é verdade, verdade, antes de tudo. Meus amigos, também o ano começando, a mesma coisa que nós vimos aqui o ano passado, o ano atrasado, aquela chuvada toda lá no Rio de Janeiro, São Paulo, isso tudo a gente já sabe, né? Então, a frente fria chegou com força na madrugada de hoje ao Rio de Janeiro e provocou chuvas intensas na região serrana, no sul do estado e na Baixada Fluminense. Essa beleza que vocês estão vendo aí, o Rio de Janeiro que está embaixo de chuva. Uma pessoa morreu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, onde o rio Capivari subiu ao nível das pontes e alagou diversos bairros. A chuva em 2 horas de água, choveu 200 milímetros. As informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual. Então, vocês veem que foi chuva, muita chuva. Em Teresópolis, outro lugar prazível, lindo, serrano, as sirenes foram acionadas em 5 comunidades com a subida do rio Paquequer. 50 pessoas ficaram desalojadas nas localidades do Vale da Revolta, de Perpétuo, Rosário, Caxangá e Pimentel. E segundo a Agência Brasil, em Petrópolis, os rios Binger e Piabanha transbordaram. Houve escorregamento de terra, quer dizer, deslizamento, e pedras nos bairros Independência, Ciméria e São Sebastião. Em Angra dos Reis, no sul do estado, 8 casas desabaram e há 32 pessoas desalojadas. Na mesma região, lá na Praiana de Mangaratiba, houve rolamento de pedras e o muro desabou, causando destruição em uma casa na localidade de Conceição de Jacareí. Em Mambucaba, há 100 desalojados. Então, esta é a situação até bem pouco tempo agora e que eu estou trazendo para vocês. Meus amigos, uma pergunta ficou no ar. ACM Neto, deputado federal, prefeito eleito de Salvador, deixou a Câmara Federal. Quem vai substituí-lo? Bom, eu só sei que a Câmara Federal impulsou 14 deputados. Mas, dentre eles, está aquele que substituiu, que era, portanto, suplente, deixou de sê-lo, Luiz Barbosa de Deus, que é do DEM da Bahia, né? Ele assume a vaga deixada pelo agora prefeito de Salvador, ACM Neto. O Camilo tinha até me lembrado de onde ele era prefeito. Não sei se Humberto Ellery, que está aqui na sala, se lembra de que cidade o Luiz Barbosa de Deus era prefeito. Se lembra? Em Juazeiro, né? De Juazeiro. Com a renúncia dos 26 deputados que assumiram no dia 1º, como prefeitos eleitos no pleito de outubro do ano passado, 11 suplentes serão efetivados no cargo e 3 novos deputados tomarão posse na tarde desta quinta-feira, no gabinete da presidência da Câmara. E de acordo com a agência Câmara, os suplentes já haviam sido empossados em algum momento pela ausência dos titulares, mas José Genuíno, que é do PT de São Paulo, Bernardino de Oliveira, do PRB do Paraná, e Renato Andrade, do PP de Minas Gerais, tomarão posse pela primeira vez nesta legislatura. Genuíno e Oliveira já foram deputados, enquanto Andrade foi eleito pela primeira vez. A cerimônia será presidida pelo primeiro secretário da Casa, o deputado Eduardo Gomes, que é do PSDB de Tocantins, que dirige os trabalhos deste período. Geralmente, essa solenidade não atrai atenção, mas como José Genuíno
é um dos réus condenados no processo do Mensalão. Sua posse deve ser acompanhada por simpatizantes, mas também pela imprensa, né? Luiz Barbosa de Deus, então, assume a vaga deixada pelo agora prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, já que eu falei em José Genuíno, vamos versar sobre este tema um pouco. Vou colocar como a frase do dia, a vergonhosa, manhosa frase do dia, que é um incentivo à corrupção, à bagunça nacional e ao anarquismo. Esta frase do dia foi proferida pelo advogado de José Genuíno, que é o doutor Luiz Pacheco, defendendo que o mensaleiro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação 470 do Mensalão, ele foi condenado, Genuíno, que vocês viram agora na televisão, a 6 anos e 11 meses de prisão, por formação de quadrilha e corrupção ativa. Então, ele disse, a frase do advogado é um dever assumir. Teve mais de 90 mil votos. Bom, ele vai assumir hoje, à tarde, a vaga de deputado federal. Agora, como diz o advogado, que é um dever assumir, porque ele teve 90 mil votos, eu digo, esse advogado é ridículo. Veio outro nome até mais forte aqui, mas não é do meu temperamento. É ridículo. Como foi condenado a uma pena inferior a 8 anos, a punição de José Genuíno será cumprida de início em regime semiaberto. José Genuíno foi, sim, eleito suplente e teve 92.362 votos. E hoje é o primeiro da fila do PT de São Paulo para assumir uma cadeira na Câmara de Deputados. É o primeiro suplente de deputado pelo PT de São Paulo. Ele garantiu sua vaga porque foi eleito o ex-deputado Carlinhos Almeida para a Prefeitura de São José dos Campos, lá em São Paulo, que é um petista. Agora, cometeu um erro grave? Cometeu. Foi condenado por formação de quadrilha, corrupção ativa? Então, não presta. Não presta. Até o Estatuto do PT diz que quando um petista fosse condenado, seria expulso. Mas ele não foi. Zé Dirceu não foi. Não foi. Então, veja, João Paulo Cunha também não foi. João Paulo Cunha chegou a ser presidente. Chegou a ser presidente da Câmara Federal. O primeiro petista da história deste país. E agora, o José Genuíno, na época, era presidente do PT. Foi deputado federal de várias legislaturas. Mas cometeu um erro. Agora, teve 92 mil e tantos votos? Teve. Mas errou. Errou. Ele podia ser um homem maravilhoso, poderia ter tido como Tiririca 1 milhão de votos. Mas não importa. Foi pego fazendo uma coisa errada, pagou e tem que cumprir a pena. Então, é o que aconteceu. Ainda de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente da Câmara, Marco Maia, tinha marcado para ontem a posse dos que ocuparão a cadeira dos deputados, que se elegeram prefeitos. Mas o corregedor, o encarregado da diplomação, que é do PSDB de Tocantins, Eduardo Gomes, proclamou a solenidade para hoje às 3 horas da tarde. Então, está assim de pessoas filmando. Agora, prestes a assumir a Câmara Federal, a fera mostrou as garras. Estava caladinho ali como assessor do ministro da Defesa, o Zé Genuíno, calado. Mas agora, não. Agora ele disse para um repórter, quando o repórter quis, ele ontem andou lá pela Câmara para entregar documentos para poder tomar posse. Aí, você está me provocando, seu torturador moderno. Ainda gritou assim, você está me provocando, seu torturador moderno. Foi assim, diz ele para um jornalista. O quase deputado federal José Genuíno chamou um jornalista de torturador moderno. Mesmo condenado no julgamento do Mensalão, ele toma posse hoje como deputado. O que se há de fazer? Então, está lá. Né?
Tudo bem. Agora, diz ele que vai falar depois da posse. Aí ele está protegido como deputado federal, pode dizer o que quiser. Então, vamos lá. Agora, eu achei espetacular o que escreveu um jornalista baiano, Samuel Celestino. Ele diz que até tramitar em julgado, ou seja, esgotados os recursos dos mensaleiros, que serão poucos e provavelmente rechaçados pelo Supremo, que estudou ao cansaço o processo do mensalão, presume-se que demore em torno de 4 meses esse negócio de até esgotar os recursos. Será tempo em que José Genuíno ficará com mandato na Câmara, cuja posse será hoje. Disse mais o Samuel Celestino: a posse ficou mal para Genuíno, mas ficou pior ainda para o PT, que ou se renova e retoma seus princípios, ou desaba como um partido que se aliançou com o que de mais aético, de mais torpe, de mais depravado existe na política brasileira, atingindo em cheio quem? O ex-presidente Lula. Ao comparecer ontem à Câmara para entregar documentos, acompanhado da filha, José Genuíno dava pena. Dava. Mas parecia, conforme as gravações levadas ao ar pelas televisões, pela mídia, como diz Samuel Celestino, o José Genuíno mais parecia um peru perdido, indo e vindo, cercado de repórteres. Simplesmente ele rodava sem saber o caminho que tanto trilhou. Esse José Genuíno, que quando eu era deputada, ele não podia ver um microfone que faltava tomar da mão do repórter para poder aparecer em todo o Brasil, como se tivesse até um sonho de ser ele um futuro presidente da República. Não podia ver o microfone. E ontem estava todo atarantado, pois é, quando via um repórter. Fez bem em não aceitar o Supremo Tribunal Federal, talvez tenha errado. Não fez até bem em não aceitar o requerimento do Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, para prender, antes do Natal, os mensaleiros condenados. Mas poderia ter suspenso de imediato os direitos políticos dos condenados. Não precisava ser preso, tudo bem, mas os direitos políticos. Teria evitado esse vexame do Genuíno, ex-presidente do PT. Se isso acontecesse, se tivesse só sido suspenso de imediato os direitos políticos, não haveria choro nem vela, e Genuíno não desgastava o que já está muito desgastado, que é a instituição do Congresso Nacional, que é desdenhada por grande percentual da opinião pública brasileira. E está aí. O PT acorda. Está ruim mesmo. Todo mundo pensa que está levando numa boa, mas não está, não. O Brasil está assistindo isso e está espantado com o silêncio e a proteção do PT. A proteção exagerada. Esse pessoal sabe demais. Se não protegerem, a turma não vai sozinho. Vocês se lembram, José Genuíno, na época do Araguaia, na época da Revolução de 64, lá pelo ano de 65, quando ele foi preso ali na floresta amazônica, por aquelas lá de lá, ele entregou os companheiros todos. Quando na Câmara Federal ele fazia um discurso que a turma não gostava, alguém gritava Araguaia, e ele ficava todo nervoso. Então, já sabem que se não ajudarem, ele não vai só. Ele não vai só. Inclusive o irmão dele, o deputado federal, que hoje é líder do PT na Câmara Federal, aquele da cueca, aquele irmão que quando na época do escândalo daquela pessoa que saiu com dólares na cueca, esse homem dos dólares da cueca era assessor do irmão de Genuíno. Genuíno é cearense, embora deputado federal todas essas vezes por São Paulo. E o irmão dele chama-se José Guimarães, é do PT do Ceará, e hoje é líder do PT na Câmara Federal. Está a presença certa. Ele vai lá aplaudir o irmão, quando o irmão receber e fizer a oração, né, na hora da posse.
Ah, Brasil, meu Brasil brasileiro. Pois é. Isso aí, e lá vamos nós. Bom, vou falar um pouquinho da Dilma com o Wagner aqui. Ela está com a saúde em alta. E está fazendo já planos para 2014. A presidente Dilma Rousseff. Após refazer exames médicos de rotina, todos com resultado dentro da normalidade, segundo o médico Roberto Calil, a presidente Dilma Rousseff, aí na imagem, acompanhada do nosso governador Wagner, ela afirmou ao governador Jacques Wagner, que é do PT, do partido dela, uma fotografia muito bonita, todos os dois estão muito bem na fotografia, e ela disse que está pronta para a batalha em 2014. Em encontro na base naval de Aratu, aqui em Salvador, onde ela passou esse feriadão de fim de ano, Dilma disse a Wagner que está confiante sobre manter o espaço político no Nordeste e avançar em São Paulo. Então, ela está se preparando para ser candidata em 2014. E aí, Lula, teus escândalos tão grandes, tão imensos, imensuráveis até. E ela, então, com inefável alegria, como diria o poeta, ela diz, então serei eu a candidata. E para tremenda tristeza dos petistas que gostavam de passear no avião presidencial, ela está no cantinho dela. Então tem gente contente, tem gente alegre com essa colocação de Dilma Rousseff. Então a aposta da presidente Dilma é que a eleição do petista Fernando Haddad em São Paulo, hoje é o prefeito de São Paulo, e com essa eleição dele, abra-se as portas para o crescimento de Dilma no estado de São Paulo em 2014. Porque sempre o PT perdeu em São Paulo. Além das camadas mais pobres, onde o ex-presidente Lula é popular, Dilma acredita ter ganhado espaço entre as classes média e a classe alta. Então, veja, ela está penetrando numa faixa aonde o presidente Lula tinha dificuldade. O presidente Lula tirava a diferença na eleição quando chegava aqui no nosso Nordeste. O nosso Nordeste sofrido. O nosso Nordeste que é escravizado. Isso é que se chama escravizar. Escravizados sim, porque emprego não se dava para o nordestino. Tem aqui em Camaçari, ali as coisas em Pernambuco, mas aquela obra, tudo subempregos. Ou o resto era o quê? Cesta básica. Era o saláriozinho que todo mundo recebia. Mas levantar a população? Não. Mas a Dilma tem feito isso. É uma conversa diferenciada, aonde pegou a classe média, onde a juventude está aos montes indo estudar, até no estrangeiro. Então, a classe média e a classe alta. O Lula fez isso, ó. Aqui era a pobreza que ele ajudava. E no alto da pirâmide, os banqueiros, que foram também altamente ajudados pelo presidente Lula. Estude para verificar se não é isso. Então, a presidente avalia que o saldo do governo dela em 2012 foi positivo, como ela disse, e vislumbra colher fruto de novos programas ainda este ano. Segundo lideranças partidárias, Dilma teria convidado o governador Wagner, vejam bem, para coordenar a campanha dela, presidente da República, aqui no Nordeste. Ela convidou o Wagner para coordenar a campanha política dela aqui no Nordeste. Foi. Aí você pergunta assim para mim, mas por que não o governador de Pernambuco, o Eduardo Campos? Porque o Eduardo Campos não ficou com o PT agora nas eleições para prefeito de Recife. Mostra-se também um provável candidato, se não em 2018, pode ser até em 4 anos depois, em
2022, mas não importa, ela prefere o Jacques Wagner. Então vamos ver no que vai dar. Bom, estou falando em Dilma, falei em Lula, então vamos passar a falar no Hugo Chávez. Dilma, Lula e a cúpula do PT estão em stand-by, estão em compasso de espera para eventual ida a Cuba, se despedir do presidente misto de ditador, Hugo Chávez. O translocado presidente da Bolívia, o Evo Morales, queixou-se de pouco acesso a informações confiáveis. Mas, ao que se sabe, esse é o Evo Morales, que é o presidente da Bolívia, que é dificílimo da gente conviver. Expulsou a Petrobras da Bolívia, agora expulsou aquelas empresas que tinham aquelas hidrelétricas lá na Bolívia, toma para o governo, bota para fora e está acabado. Não respeita ninguém, é malucado, é aquele que fica mascando coca todo o tempo. Então, é esse o temperamento. Mas o presidente Hugo Chávez, que é presidente da Venezuela, está em coma induzido, segundo a publicação do site de notícias espanhol ABC. Chávez está com sinais vitais debilitados e a qualquer momento os aparelhos que o mantêm vivo podem ser desligados. Isto diz o jornal espanhol ABC. Mas o genro de Hugo Chávez diz não, que o estado dele é estável. Então, por isso que, inclusive, o Evo Morales está se queixando de pouco acesso a informações confiáveis. Ele está com febre constante, perda de consciência, não responde aos antibióticos e o presidente venezuelano chegou ao fim do ano com cuidados intensivos. Chávez está recebendo alimentação intravenosa, já que extraiu quase meio metro do intestino. Vice-presidente Nicolás Maduro chegou a dizer ontem que o estado de saúde do líder venezuelano é delicado. Chávez está internado desde o dia 11 de dezembro, quase passou por mais uma cirurgia contra o câncer. Então, é o que nós tínhamos que falar sobre esse assunto. Agora, o Réveillon do ministro Joaquim Barbosa, um homem que o Brasil hoje reverencia, ele passou no restaurante Sorro, em Brasília, junto a mais um casal, à beira do Lago Paranoá. Não foram percebidas cenas explícitas de deslumbramento ou efusividade. Tranquilo, sentou, comeu, não teve beberragem, entendeu? Foi tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. E é assim que nós queremos ver o nosso Joaquim Barbosa. Um grande exemplo para todos nós. Bom, vandalismo assusta moradores do bairro Novo Horizonte. Isso é uma matéria que nós temos hoje aqui, nossa, em Camaçari. Vamos ver o que foi isso. Olá, Simara, estamos aqui na rua Bauru, no bairro Novo Horizonte. Os moradores tiveram um susto no primeiro dia do ano. Acontece que esses 2 carros foram incendiados por volta de 2 horas da manhã. Até o momento ninguém sabe o motivo. Os moradores ficaram assustados. Aqui ao meu lado temos um Fiesta e logo mais um Gol que não se sabe nem qual é a placa por conta do incêndio. Nós estávamos dormindo e quando por volta ia dar umas 3 da manhã, meu esposo viu uma fumaça entrando por baixo da porta, né, ali onde eu trabalho. Aí ele pensou que tivessem colocado algum fogo no pé da porta. Aí ele levantou e quando ele suspendeu a porta ali do trabalho, aí ele viu os carros pegando fogo aqui fora. E já tinha pegado no de trás e já estava tomando esse daqui da frente. Só que a gente não tinha como apagar o fogo, a gente tentou ligar a mangueira, não tinha água. E aí ligamos para a polícia, para o bombeiro. Eu sei que demorou muito de aparecer. Na verdade, ninguém atendia as ligações, né? E aí meu esposo teve a ideia de pegar a moto e ir atrás do bombeiro, né? Pessoalmente, e trouxeram eles aqui. Mas o fogo já tinha se alastrado, já estava muito grande. Eles só fizeram apagar, mas o estado dos carros já estava assim, como você está vendo aí, não aproveita mais nada. E de quem eram esses carros?
Esse carro, um era do meu filho e o outro carro era... O meu outro filho tinha chegado, o tio tinha ido na casa do tio e deixou o dele lá, que o tio pediu. E o tio mandou ele vir com esse carro, que é do noivo de uma sobrinha minha. E aí ele veio, chegou de viagem, estacionou junto com o do outro, que ele dorme aqui. Aí o fogo incendiou no de trás. Tudo que indica que pegou no de trás e aí pegou no da frente, mas... Realmente os carros eram tudo ficar em família, né? Não fazem ideia do que pode ter motivado essa ação, né? Não, a gente não faz porque os carros estavam parados. O de trás mesmo não estava viajando, não estava com motor quente, né? Que disse que se tivesse poderia acontecer um circuito. A gente só imagina mesmo o vandalismo, né? Por volta de 2h30 da manhã, nós acordamos ia dar 3, então foi mais ou menos uns 20 minutos antes, né? Que o fogo começou, mas... E diante dessa situação, como é que a senhora se sente? Um carro incendiado em frente à casa da senhora. É muito triste, né? Porque é um patrimônio nosso e, além de tudo, a sensação que a gente vê, a aflição, né? Do tempo os carros explodir embaixo desse fio. Tem uma caixa de energia ali. Eu também estava preocupada com o vizinho, porque o fogo podia... Você vê que o fogo foi até ali o portão da casa, os vidros da janela estourou tudo. Tinha um bar aqui do lado, que é madeira, né? O combustível começou a descer, então a situação era muito difícil, né? Poderia ter vítimas também nesse incêndio, né? Só não foi pior porque meu esposo conseguiu ir buscar o bombeiro para apagar. E a comunidade se sente insegura diante da situação. É meio difícil, né? É meio difícil para todo mundo, porque nós estamos diante de uma situação terrível, né? Em todos os sentidos falando, insegurança, em tudo isso. Eu não posso falar nada sobre isso aí, porque eu não vi, não sei, entendeu? E não estava aqui no momento, mas quando nós chegamos assim, que vemos uma situação dessa, é terrível, né? Para um vizinho excelente, principalmente eles aí que não incomodam ninguém, a gente nunca ouve falar mal de ninguém, evangélicos, graças a Deus. Então é difícil para todos nós, né? Olha, é difícil, o senhor é até corajoso falar alguma coisa, né? A senhora também aí. Agora, veja... Pessoas que compram com dificuldade, são trabalhadores, ou infelizmente não estava no seguro. Então lá vamos nós não podemos deixar de colocar nada nosso no seguro. Infelizmente é assim. Deviam estar ali pela pracinha, aí Novo Horizonte, né? E um bairro bom, muita família ali, né? Perto ali atrás da rodoviária, né? Por ali. Então, mas o que está havendo, gente? O que está havendo? Né? Então eu não sei o que a gente pode fazer aí. Está precisando de... Agora telefonou, fim de ano, sabiam que a polícia estava difícil, não atendia o telefonema. Tudo isso, comemoração, junta tudo, eles sabem tudo. Olha, os marginais estão avançando. E nós estamos à mercê. O que podemos fazer? É pedir a Deus que nos guarde. É por aí... não dava para fazer nada, porque a rapidez com que queima um carro, porque até a tinta é inflamável do carro. Aí você vem, hein? É perto da escola Eli Ellery. Essa escola tem o nome da minha sogra. Minha filha tem o nome da minha sogra, Eli Ellery. É lamentável. Agora outra coisa, Hemoba. Minha gente, doe sangue. Outro dia passou aí na Rede Globo, um senhor numa cidade do sul do país, que ele ficou conhecido, foi o homem que mais doou sangue no mundo. O homem foi porque, de repente, uma pessoa morreu porque não conseguiu sangue, ele ficou penalizado e fez um juramento. E aí ele doava sangue e também ele foi uma pessoa que motivava a comunidade a ser doador de sangue. E foram doar sangue até em outros estados. Então isso é muito importante. Doe sangue. Vamos ouvir o que a Tamara trouxe para nós, ela e o Almir. Então, Simara, o banco de sangue do Hemoba daqui de Camaçari está baixo. A gente vai conversar aqui com a Laura Passos para fazer um apelo para a população, porque essa situação não pode continuar desse jeito, né, Laura? Não pode, é uma situação preocupante. Nós temos nossos munícipes de Camaçari, municípios vizinhos, que procuram um serviço, procuram um hospital e a gente não está conseguindo atendê-los. Laura, só para relembrar as pessoas quais são os quesitos básicos, quem é que pode doar sangue?
Pronto. A princípio, tem que ter boa vontade, ter entre 16 e 68 anos, pesar 50 quilos ou mais. As pessoas que estão se sentindo bem e estão dentro desses critérios, comparecem ao banco de sangue, apresentam um documento oficial com foto. Não pode ser crachá, pode ser identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista. E essa pessoa vai ser entrevistada para a gente verificar se ela está apta, se ela naquele momento ela pode ser doadora. Laura, é comum nesse período do ano o banco de sangue estar assim embaixo? É. Como você pode ver, né, as cadeiras vazias, a gente esperando quem está nos assistindo, né, acontece, mas não é só Camaçari. Inclusive, Camaçari tem um detalhe que é muito interessante. A população é muito receptiva. Sempre que a gente faz um chamamento, uma convocação, as pessoas comparecem. Mas essa realidade aqui é a do Brasil inteiro. Época de festas, verão, as pessoas partem para a diversão e esquecem desse momento da solidariedade. É um momento que a gente está precisando de ajuda. O nosso papel é atender a demanda de sangue do município. E se a gente permanecer nessa situação, a gente não vai conseguir atender. Então, turma, o espírito natalino estava aí, já chegou o ano novo, não custa nada chamar os amigos, os colegas de trabalho, se reunir e vir aqui até o Hemoba. Como a Laura falou, é simples, basta trazer um documento oficial e ter boa vontade, afinal, pode ter alguém precisando de você. Este vigilante já doa sangue há mais de 17 anos. É um ato de carinho, de amor. Eu vejo tanta gente aí precisando de sangue, né? A gente faz isso por um ato decente, de carinho e de amor. O senhor lembra da primeira doação que o senhor fez? Foi porque alguém estava precisando? Como é que foi? A minha mãe estava precisando, certo? Aí eu tive que fazer esse ato para minha mãe, daí em diante eu gostei e continuei dando voluntariamente para quem precisa, no caso, né? E o que o senhor deixa de recado para as outras pessoas que estão assistindo de incentivo para fazerem, assim como o senhor, doações voluntárias? Que venham doar sangue, porque não dói nada. Simplesmente, sangue é vida, é saúde, rapaz, pra gente. É o que eu tenho a dizer pro pessoal, pro público, que venha doar, porque não tem coisa melhor do que doar sangue. No meu caso, eu acho delicioso doar sangue. Pois é, eu quero mandar 2 abraços aqui para a coordenadora geral do Hemoba, a nossa Laura Passos, que já trabalhou nas voluntárias sociais, Laura. Você sempre foi competente, desde novinha, e eu mando aqui o meu abraço, tantos e tantos anos que eu não falo com você, que eu não lhe vejo assim, mas fico contente, porque não é a primeira vez que você está aqui aparecendo no nosso programa. O meu carinho por você, o meu respeito, a minha admiração, trabalho bonito o seu. Está aí, voluntária, a vida inteira, não deixa de ser um trabalho voluntário esse, aqui você fica ali colhendo, todo mundo recolhendo aquilo para poder ajudar ao próximo. E também ao nosso Edivaldo, que é vigilante, que há 17 anos doando sangue. Começou ali por causa da mãe dele que necessitava. Começa assim o caso. E depois vê que não dói e é gratificante doar sangue. Então, nós vamos dar agora uma paradinha aqui, porque Humberto Heller e Eli vão entrevistar o Elinaldo. Vai ser uma beleza entrevistar o Elinaldo. E eu aqui, antes de chamar aqui o Elinaldo, eu quero só dizer para vocês que já temos o nome do secretariado todo completo, mas eu escrevi aqui alguma coisa com relação a Limpec, não pude deixar de escrever algo, né? Caetano ficou, dentre outras tantas cocitas más, com a Limpec. A Limpec tem à frente Alfredo Andrade, seu sobrinho do coração, que teve que ser compensado pela derrota nestas eleições. Ser presidente da Limpec foi um presente dos deuses. E assim se encerra uma briga interna de família, uma briga surda entre os Caetano e Maia. E todos saíram ganhando, mas o povo, bem, esse é outro capítulo da novela, o direito do bom viver. Pois é, tudo só para eles, tudo só para os Caetanos e os Maias. Se tiver capacidade para dirigir a Limpec, então Alfredo Andrade poderá se redimir diante da população. Senão será provado que Caetano ainda pode muito, pode bastante,
e coloca quem ele quiser, aonde bem lhe aprouver, tendo ou não capacidade para gerir. Por que será que todo petista, quando cresce um pouco, quer o lixo? Cascão, do grupo da Mônica, não gostou quando vieram com a história de que ele seria mascote do PT do lixo. Ele disse, é sujo demais. Puxa, nem Cascão aguenta, hein? Pois é, nós vamos dar uma paradinha agora. Nós temos a entrevista de Elinaldo com a Eli e Humberto. E vocês esperem somente um pouquinho, porque vão gostar. Vai ter muita coisa boa para ser dita para nós. Uma paradinha. Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse mente de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, Minhas amigas, meus amigos de Camaçari, programa Cimara Heller, canal 33, novamente com o nosso quadro de entrevistas. E hoje a nossa alegria é de entrevistar um vereador mais votado de Camaçari, um recordista de votos, um homem que não pode andar na rua, porque em cada canto, em cada local, tem 3, 4 pessoas conversando com ele. Daí mais de 5 mil votos que ele teve como candidato a vereador. Em algumas cidades do interior, ele seria prefeito tranquilamente com essa votação. Estamos aqui com Eli também, que vai entrevistar a Elinaldo, e o nosso grande vereador, o mais votado da história de Camaçari. Eli. Isso aí. Boa tarde, Camaçari. Estamos iniciando agora o nosso programa de entrevistas. Quero lembrar que o vereador está disponível aqui para responder qualquer tipo de pergunta, que esse foi o combinado, não é isso, Elinaldo? Então, você querendo participar, os telefones estão abertos no 3040-2700. Pode participar aqui conosco, que a gente vai tentar apertar sem abraçar aqui o vereador, não é isso? Boa tarde, vereador. E aí, as notícias que a gente quer saber, vamos logo direto ao ponto. A candidatura do Dilson Magalhães atrapalhou a sua negociação para presidência? Como para presidente da Câmara de Vereadores, ou não? Ou vocês entraram em consenso antes? A Câmara hoje tem... Primeiro, quero agradecer a oportunidade do convite de Eli, de Rosito, do ex-prefeito Humberto Heller, de participar aqui do programa Cimara Heller, que tem grande audiência aqui na nossa cidade. E respondendo a sua pergunta, Eli, a Câmara hoje tem 19 vereadores. Nós teríamos que ter pelo menos 10 votos, que é a metade e mais um. E nós tínhamos na oposição 8 vereadores. Foi os 4 democratas, Elinaldo Falcão, Júnior Borges e Jorge Covelo. Do PTB nós tínhamos Zé do Pão e tinha os 3 do PRTB, o Hilton de Ferrinho, Cessé e João da Galinha. O Hilton já tinha sinalizado que ia ficar na base governista. Então nós só tínhamos 7 votos. Então Dilson sinalizou que queria ser presidente da Câmara, para não ganhar um do PT, porque o PT já está no Poder Executivo, para a Câmara também não ter um chefe do Legislativo do PT, nós tinha tendência a apoiar Dilson. Nós cedemos o apoio desses 7, sendo que ele trouxe mais 2 de lá para cá,
para a gente tentar ganhar a presidência da Câmara, a gerência lá da Câmara. Mas Dilson, no apagar das luzes, desistiu e disse que não ia ser candidato, que apertaram ele lá, que ele não podia ser candidato, que ele ia ficar mesmo com o Theo. E aí nós unimos nós 7, eu, Jorge, Falcão Júnior, Zé do Pão, João da Galinha e Cessé, restamos uma chapa e fomos pro bate-chapa. A eleição foi 12-7, foi disputada e a luta continua. Eu acho que quem conquista foi a democracia, que a oposição hoje não tem só 2 vereadores na casa, tem uns 7 vereadores que vai estar lá fazendo... Discutindo os melhores projetos para Camaçari. Sem fazer como boi de presépio, né? Que é aquele que a gente bota uma moedinha e ele fica balançando a cabeça, assim, né? Pelo menos no meu tempo de menino tinha essas coisas, aí tinha que botar uma moedinha lá. E aí o boizinho, quando botava a moeda pesava, ele fazia assim, ó. Com certeza, os 7 vereadores que votaram nessa chapa estão dispostos a trabalhar e fazer uma oposição. Enquanto que os outros a gente supõe que seja tudo boi de presépio. Com certeza. Mas você teria como supor quais foram os que você considerava assim, poxa, pode ser que venha votar em mim, mas que não votou? Você tem como supor, imaginar, foi fulano, cicrano, beltrano? O voto foi aberto. O voto foi aberto. Foi aberto. Quem votou em mim foi que a chapa lá tem que ter 6. Então a chapa lá era registrada, Elinaldo como presidente, Zé do Pão como vice-presidente, Jorge Covelho, primeiro secretário, segundo Júnior Borges, primeiro secretário Cessé e o segundo Falcão. E o seu João votou na chapa 12, que foi a chapa composta por esses vereadores. Ficou algum ressentimento, alguma mágoa entre vocês depois desse... Porque foi apertadinho, né? Então, ficou algum ressentimento? Não, que o próprio Ademar já tinha divulgado aí na imprensa que ele não dependia da oposição, que ele tinha 12 votos. E foi 12 votos realmente que elegeu o Theo Ribeiro para gerenciar o poder legislativo. Bom, o assunto que você não gosta de tocar, mas a gente precisa tocar, porque a gente tem que saber, a cidade tem que saber de que lado vai ficar nessa história. Candidatura para deputado estadual. Dá para a gente já falar sobre isso ou você espera falar sobre isso daqui a uns 3 meses aqui com a gente novamente? Você decide. Não, essa pergunta o povo me faz nos 4 cantos da cidade. Só que a eleição para deputados, né, doutor Beto, é uma eleição ampla. É diferente. A gente não ganha eleição só no nosso município. Eu posso ter até uma densidade política aqui em meu município. Mas para partir para outra cidade, nós dependemos dos nossos líderes. Eu preciso ouvir o ex-prefeito Helder, preciso ouvir hoje o prefeito de Camargo de Salvador, ACM Neto, preciso ouvir Zé Ronaldo, prefeito de Feira de Santana, ouvir Maurício Bacelar, que nós apoiamos aqui na eleição para prefeito, porque a eleição lá é grupo. A gente não ganha eleição se não tiver unido. Nós temos que estar junto e organizado e também não esquecer de ouvir a população. Agora, Elinaldo, você acabou de tocar no assunto de que você precisa conversar com a ACM Neto, precisa conversar com o Helder e com algumas lideranças. Como é que fica você, já que a gente supõe que Maurício Bacelar também venha a ser deputado estadual? Porque vocês vão dividir uma fatia aqui dentro do município de Camaçari. Aí, hoje nós estamos num momento, na frente vamos estar em outro. Eu acho que Camaçari, o certo, o correto, no meu entender hoje, é ter só um candidato. Se a população entender, o grupo político entender que é Maurício de Túlio o candidato, por mim não tem nenhum problema. Nós temos que botar em prioridade o projeto que é melhor para o povo. Não é o projeto de Maurício e nem o projeto de Elinaldo. Se nós entender, né, doutor Humberto, que pagar tem que estar unido, que são um nome só, e quem vai dizer isso são os líderes e o povo de Camaçari. Ao longo dessa caminhada. Com certeza. Isso. Bom, agora vamos conversar um pouquinho sobre a questão do secretariado. O que você imagina que vai acontecer? Primeiro, na internet a gente viu algumas críticas a respeito da saída de Carlos Silveira, né, porque é um companheiro de partido aqui do PT de muitos anos, com uma história muito significativa na cidade. Ele saiu e a cadeira dele foi ocupada por Fabão, que era o presidente do PT. Primeiro, qual a sua avaliação dessa troca? Você achou que foi positiva para a cidade?
Quem vai dizer é o tempo, Eli. Às vezes eu falo, o povo, às vezes as pessoas entendem porque eu sou contra o prefeito Luiz Caetano. O governo de Caetano tinha pouco secretário, tinha muito ocupante de cadeira. Às vezes o culpado não é nem o secretário, era o próprio prefeito, que ele é centralizador. Ele centraliza o poder na mão dele. O secretário não tomar decisão que não passasse por ele, que ele não assinasse. Então, eu acho... E disponibilizasse recursos. E desse liberdade do secretário de trabalhar, que tivesse autonomia. Eu não sei como vai ser o comportamento do prefeito Ademar. Se vai ter secretário mesmo, ou se vai ter ali só um ocupante de cadeira, mas que tudo tem que ser decisão do prefeito. Então isso muito vai ser, a cidade ganhou ou perdeu, vai ser de acordo com o comportamento do prefeito Ademar. Com relação à parte de tirar um do PT e colocar outro do PT, isso dentro do PT, pelo pouco que eu entendo do PT, que o PT é muito difícil, são várias tendências lá dentro do próprio PT, nacional, estadual e municipal, isso pode ter sido mais um jogo de tendências. Entendeu? Pegou o Fabão e tirou o Carlos Silveira, que continua aí, eu acredito, porque ele é um petista. Doutor Humberto, eu tinha já sinalizado isso na campanha. Eles cantavam de galo que tinha 18 partidos apoiando a candidatura do Ademar. 200 vereadores. Qual é a minha preocupação? O secretariado tem que trabalhar para o povo e não tem que ser um secretário preguiçoso. O que nós vimos foi dividimento do bolo. A Luísa Maia indicou o Fabão para uma secretaria. Paulinho do Som, ex-vereador, mas subindo do prefeito, indicou a irmã do prefeito Soledade para uma secretaria. O Alfredo Andrade perdeu a eleição, subindo do prefeito Caetano, foi assumir a Limpec. Então, o que nós estamos observando aí, enquanto o Neto em Salvador e Zé Ronaldo em Feira colocou um secretariado técnico para apresentar um bom trabalho para a população, aqui eles se preocuparam com isso, se é técnico, se não é técnico. Vamos botar aqui, vamos compor os partidos e os políticos. Foi dessa maneira. O que eu percebi aí, e acho até bem pregado, foi o deputado Bira. Isso que eu ia perguntar a você. Cedeu lá mais atrás para apoiar o Ademar, e hoje deram mais uma vez um passe em Bira, que nem uma secretária não elegeu a mulher vereadora e nem deixou ele indicar nenhum secretariado, mas a deputada Luísa Maia, como sempre, indicou o secretário dela, o Paulo indicou a Solidade e Alfredo Andrade foi assumir a Limpec. Agora, com relação a Bira, existe também existe um boato que Bira, na verdade, já contava como certa a derrota de Ademar. Pode ser que tenha um ressentimento interno aí entre eles muito grande. Porque na internet comenta-se isso, que inclusive ele chegou a comemorar essa a derrota de Ademar. Coisa que eu não acredito muito, não, sabe? Eu não acredito que um político tenha essa imaturidade. Né? Agora, é fato que tiraram o espaço dele, né? O espaço de Bira Coroa aqui, que seria o candidato natural do PT na cidade. Eu continuo entendendo que são os vários segmentos, as divisões que tem internas dentro do PT. O menino Bira Coroa acompanha o Pelegrino. E o Pelegrino não tem mais quase espaço. Entendeu? Então, é isso que está vendo. E Caetano está fazendo o espaço dele. Não só familiarmente, colocando título. Se eu, quando fosse prefeito, tivesse colocado ao menos a Simara como minha auxiliar. Ela trabalhava nas voluntárias sociais sem ganhar um tostão. Era apenas título. Agora, a prefeitura ajudava os trabalhos sociais das voluntárias sociais. Nunca tive um irmão, um primo, um tio, um parente, ninguém. Apesar de eles terem tido necessidade, e eu ajudei lá nos locais onde eles vivem e moram, a viabilizar a sua vida. Agora, aqui não. Aqui está virando um reduto Maia Caetano. Bom, Elinaldo, e com relação ao Alfredo na Limpec, que é esse comentário que Simara estava fazendo agora no finalzinho, qual a leitura que você traz para a gente disso aí? Foi uma indicação mais política, não foi técnica. O vereador Alfredo, ele era o eterno defensor do projeto do PT na Câmara. Ele que assumiu mesmo o papel de fazer o papel de advogado. Tudo que a gente falava na Câmara, que acontecia na cidade de desdeixo, ele sempre tinha uma defesa.
E, nesse sentido, deve ser um pedido do tio, que o prefeito Luiz Caetano, que teria que contemplar o Alfredo Andrade. E colocou lá na Limpec, e vamos, né, torcer, né, doutor Humberto, que ele faça um bom trabalho, que vai ganhar com isso é a cidade. Se ele não fizer uma boa administração, estamos lá para pegar no pé dele, para que troque ou que ele trabalhe direito. Alô? Alô? Tem alguém na linha? Boa tarde. Alô? Pode falar, Paulo. Eu estou ouvindo aqui o debate e o senhor falou sobre o enriquecimento ilícito da família de Luiz Amaral, que está a vergonha que nasce primeiro. O senhor Marcelo Maia está comprando várias casas no BEP, e alugando, está comprando muito dinheiro, que era bom que fosse investigado, onde está dando esse dinheiro para o bolso desse povo. Bom, não deu para entender direito. Mas, pelo que você está falando, é que para investigar o enriquecimento ilícito da família de Luiza Maia, que comprou algumas casas. Marcelo Maia. Marcelo Maia está comprando todas as casas do Arembepe. As casas em Arembepe. Entendi. Você... uma frota de carro alugado na prefeitura. E uma frota de carro alugadas na prefeitura. Você sabe alguma coisa sobre isso? Certo. É porque a ligação não estava muito boa. Mas, Elinaldo, você sabe alguma informação sobre isso que o ouvinte acabou de dizer? A gente sempre escuta nos 4 cantos da cidade, né, o enriquecimento das famílias Maia e do prefeito Luiz Caetano. Nós sempre temos também denunciado algumas coisas. A família realmente hoje tem um patrimônio significativo na nossa cidade, né? Então, nós temos que, né, e a população está ajudando, para dizer que não é coisa do vereador, é fiscalizar e saber de onde está vindo esse dinheiro para comprar esse patrimônio todo. Olha, o que eu soube é que a Polícia Federal ela está investigando 470 casos aqui no estado da Bahia de prefeituras que estão com problemas de licitações irregulares, enriquecimentos, fraudes e etc. Então, tem que estar atento, abrir os olhos para isso aí, porque pode ser que o nosso município esteja sob investigação. Né? Eu acredito que estejam sob toda investigação. Você 400 municípios, o número de municípios do estado da Bahia, 417. Então, se estão investigando porque o Tribunal de Contas está vendo muita coisa, e mais as declarações de renda. Você hoje, quer queira, quer não queira, quando você compra um imóvel, uma coisa, vai para a lista, entendeu? Todo mundo fica sabendo, ninguém pensa que vai esconder nada, não. Até mesmo dinheiro, entendeu? Na cueca, na meia ou na caixa de sapato, vai aparecer. Não esqueçam disso. Bom, eu também não podia deixar de perguntar sobre o nosso amigo Zé de Elísio, que esteve aqui conosco ano passado e afirmou que não assumiria, não havia sido convidado e que, mesmo sendo convidado, não assumiria nenhuma secretaria no governo de Ademar. E assumiu. Eu quero saber como é que vocês, do DEM, estão vendo essa posição de Zé? Vejo, assim, com muita tristeza. Zé de Elísio tinha se pontuado nessa eleição passada como uma força política na nossa cidade. E da maneira que o Ademar fez foi uma maneira de matar ele politicamente. Eu tenho só, assim, pena e preocupação com o futuro político de Zé de Elísio, que, como político, eu acho que ele errou muito. Ele criou com ele uma amizade dentro da Câmara, ele foi meu presidente lá na Câmara e assumiu uma amizade particular. Agora, essa atitude dele e esse processo feito por Caetano e Ademar, eu acho que estragou com o futuro político dele. E a população aí fora não está aceitando. É por isso que, às vezes, doutor Humberto Heller, fica dizendo que Camaçari só teve Humberto Heller, Tude, Caetano e Helder, agora teve o Ademar. Porque quando aparecem as forças políticas, em seguida ele se rende a algum projeto e perde a confiança do povo. Então nós temos que manter uma linha política, uma linha de discurso, uma coerência e uma linha de debates. Se não, perde a confiança do povo e acaba isso. Agora, diante dessa posição, agora que a gente conversou sobre Zé, eu lembrei também de Marco Antônio,
que assumiu também agora a Secretaria de Esportes. Eu queria saber, Linaldo, porque você disse que você visualiza a prefeitura como ela partilhada entre o grupo de Luísa e Caetano. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que não está sendo assim. O que eu observo é que Caetano quer se manter no poder, mas ele está, sim, distribuindo alguma parte, algum percentual, para que ele se mantenha no poder. Porque Zé está aí, Marco Antônio está aí, ou seja, ele está buscando também compor com as oposições. Matando ou não politicamente, ele está trazendo alguns nomes para compor com ele. E eu queria saber o que é que você pensa desse meu pensamento. Você está explicando que além dessa parentela de Caetano e de Luísa, teve também algumas indicações políticas, não é isso? Aí foi, a minha visão, Eli, é que o Marco Antônio, no início da campanha eleitoral, e o Zé de Elísio fazia parte do bloco de oposição. O Marco Antônio e o Zé devem ter negociado algum espaço para estar no governo. Diferentemente desses outros secretariados que estão caminhando nessa turma do PT há muito tempo e foram indicações por braço político, né? A Solidade, que é a irmã do prefeito Luiz Caetano, o Alfredo, que é sobrinho do prefeito Luiz Caetano, que foi para a Limpec, e Fabão, que é sobrinho da deputada Luísa Maia. Não, e a gente vê e os outros foram por acordos políticos. Que há acordos familiares, aos acordos políticos, entendeu? Dentro do partido, que é os segmentos, os vários segmentos, você vê, foi mantido o secretário de Educação, entendeu? Que enquanto líder sindical, no tempo que nós fomos prefeito, ele era muito atuante. E como secretário nesses 8 anos, e agora não sei se vai mostrar serviço. Então, se a gente fizer uma análise de uma maneira geral, foi mantido aquela coisa que o Ademar está ali, vamos ver se ele vai administrar essa coisa, ou, enfim, ver se a prefeitura cresce ou não, o choque de gestão, fazer obras, fazer serviços, melhorar. Vamos ver, vamos aguardar. Elinaldo, seu comentário foi muito apropriado quando você disse que a CM Neto e o prefeito de Feira de Santana escolheram cargos e pessoas técnicas preparadas para assumir. Você acredita que Camaçari vai sofrer politicamente com essas lideranças nas secretarias ou não? Porque, inclusive, Ademar afirmou há coisa de 15 dias que ele vai se sobressair em relação à administração de ACM Neto em Salvador, que Camaçari vai ser melhor do que o que Neto está se propondo a ser no município de Salvador. Eu queria que você falasse sobre isso. Deus ajude que ele consiga. Né? Força política para isso ele tem. Ele é aliado de Dilma, é aliado de Wagner. Torcer, né, que ele faça realmente uma boa gestão, que com isso que vai ganhar todos nós. Quem vai ganhar é Camaçari. Agora eu acredito muito mesmo com a dificuldade que Neto vai ter em Salvador, que ele não tem o governo do Estado nem o governo federal. Mas eu acredito na capacidade política e técnica de ACM Neto fazer em Salvador uma gestão de excelência. Mas a minha primeira pergunta, de que se você acredita que Camaçari vai sofrer um pouco com essas escolhas, você não respondeu. Eu tenho minha preocupação. Não é um secretário técnico. Eu acho que o secretário tem que ser político e técnico, mas o gestor da pasta tem que ter conhecimento técnico de administração pública. Senão, pode ter erro e quem apaga o preço é a população de Camaçari. Bom, é isso aí. Eu, da minha parte aqui, eu vou agradecer a presença de Elinaldo. Queria dizer que outras vezes retorne para conversar aqui com a gente. A gente está agendando também, tentamos agendar com o Theo, que foi o que se elegeu agora, presidente da Câmara de Vereadores, e com outras pessoas também, inclusive Zé de Elísio, que gostaríamos que viesse aqui conversar conosco. E acompanhe o nosso programa, porque aí você entra no ar e dá uns palpites aí para a gente, para ajudar a gente aqui na construção de uma cidade melhor. Tá joia? Ok. Bom, eu vou encerrar apenas dizendo o seguinte. Se realmente o Ademar fizer melhor que o Neto, ele vai fazer uma grande administração. Espero que seja não factoides, porque dinheiro para gastar na imprensa, a prefeitura de Camaçari tem muito.
Mas eu não quero saber disso, de notícias, isso, aquilo. Eu quero fatos reais. As escolas estão como as escolas de Mata de São João. A maternidade foi construída e é igual a de Mata de São João. Um município que tem 1/8, entendeu, da renda do município. Então, nós vamos acompanhar todos os benefícios. E os factoides nós vamos acompanhar. E nosso papel é esse. Me desculpe, Ademar, nós temos que informar. Nosso trabalho é informação. Quero agradecer a sua palavra final de agradecimento para em seguida encerrar. Deixar uma mensagem de tranquilidade para a mãe de família que está em casa nos assistindo, o pai de família, o professor, a professora, o jovem, todos, que o trabalho do vereador Elinaldo vai ser imitando ou igual o do passado. O vereador dedicado à população, que dorme tarde e acorda cedo, tentando fazer o possível para prestar um bom mandato para a nossa população. E o mais, doutor Humberto, agradecer a oportunidade e mesmo atrasado, desejar um feliz ano novo a todos, que Deus nos abençoe. Bom, está encerrado, eu agradeço a Elinaldo, agradeço a Ilai, agradeço especialmente a você, telespectador, que ficou aí nos esperando. Nós estamos aqui para informar, para criticar, para elogiar aquilo que é de importante para você, povo de Camaçari. Muito obrigado.